Nesta ocasião está conosco o Michelson Borges, convidado especial para comentar este esboço da lição da Escola Sabatina. O Michelson Borges é jornalista de profissão, trabalha como editor na Casa Publicadora Brasileira e também é pesquisador conhecido na área de criacionismo. Bem-vindo ao nosso programa. É um prazer, pastor, estar com vocês aqui no esboço da lição da Escola Sabatina. Vamos então fazer uma oração, em seguida entraremos no esboço da lição da Escola Sabatina. Bondoso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós te louvamos pelo privilégio que temos de abrir Tua Palavra, entender a Tua revelação e perceber que Tu és um Deus todo-poderoso e também um Deus todo-amoroso. Amém. Esteja conosco aqui, também com as pessoas que nos assistem neste momento, que Teu Santo Espírito abra o entendimento de cada um. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós temos duas partes para tocar nesta primeira lição. A primeira parte, Jesus é o alfa e ômega, o princípio e o fim. E a segunda parte da lição, nós falaremos sobre a Bíblia assume que Deus existe. Essas duas partes nós vamos tocar, vamos comentar rapidamente. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para Michelson é: quem é o Deus Criador apresentado na Bíblia? Quem é esse Criador? E o que isso tem que ver, o que isso é importante para nós, os seres humanos? Pastor, eu creio que a lição ela começa muito bem ao introduzir o assunto do Criador, antes de tratar da criação. Se nós pensarmos que os deístas, por exemplo, eles têm uma ideia um tanto distorcida a respeito disso, porque pensam que Deus teria criado o universo e depois se afastado, como alguém que dá corda no relógio, depois deixa o relógio funcionando por si mesmo, né? Ou então dos panteístas, que creem que Deus seria algo diluído na natureza. A Bíblia, ao contrário dessas visões, apresenta um Deus criador pessoal e introduz o primeiro livro, Gênesis, justamente com as palavras: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas não para aí. Se você for para o Novo Testamento, em João capítulo 1, os versos 1 a 3, eles apresentam também dão um pouco mais de clareza com respeito a quem é esse Criador. Quando diz ali João, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, para a Bíblia, Deus não é apenas um Deus todo-poderoso, mas é um Deus todo-amoroso e um Deus totalmente envolvido na história humana. Porque Ele criou este mundo, depois houve um processo de decadência por causa do pecado, mas Deus não abandonou este mundo, não abandonou os seres humanos. Ele se encarnou, veio na pessoa de Cristo, viveu conosco, morreu por nós e prometeu restaurar este planeta, como é o tema que veremos mais adiante, né, umas semanas adiante. Portanto, o Deus da Bíblia é um Deus realmente extraordinário, fantástico, inimaginável, porém podemos vê-lo no contexto humano porque ele se tornou um Deus presente, um Deus imanente. O Deus Todo-Poderoso de Gênesis é apresentado no Novo Testamento como o Deus homem, Cristo Jesus. Muito, muito interessante. E, na realidade, a Bíblia não tenta provar que Deus existe. Ele assume que essa verdade que é certa, é absoluta a si mesmo, né? Então, a pergunta é: existem evidências lógicas de que o universo tenha sido criado por Deus? Hoje nós chamamos esse estudo das evidências, alguns chamam, né, de design inteligente. Quando o apóstolo Paulo escreveu o que eu vou ler aqui, naturalmente que esses termos não eram usados, né? Essa teoria não era nem desenvolvida, mas o que ele escreve aqui é exatamente essa ideia, porque em Romanos capítulo 1, verso 20, nós lemos: os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, e aqui Paulo se refere aos incrédulos, são por isso indesculpáveis. Por que indesculpáveis? Porque quando você vê uma digital impressa sobre alguma coisa, você pressupõe que alguém imprimiu essa digital. Quando você observa um relógio, como foi apresentado aqui no início, você também pressupõe que para que ele existisse, deve ter havido um relojoeiro. Informação complexa, específica, não surge do nada. E só no núcleo de uma ameba, por exemplo, se encontra ali mais informação do que os 30 volumes de uma enciclopédia como a britânica. Numa ameba. Imagine agora se nós avançarmos no nível de complexidade para pensar no cérebro humano, nos órgãos dos quais dependemos para viver, no olho humano, né, que deixava Darwin todo preocupado, porque a complexidade específica e a informação que está em abundância na vida, na natureza, ela aponta sim para um Criador. Portanto, aquilo que foi criado aponta para o Criador. Nós vemos complexidade nas leis que regem o universo, leis que são finamente ajustadas
que se mudassem apenas alguns parâmetros, em pequenos percentuais, a realidade desmoronaria. Nossos átomos se dissolveriam. Se a Terra, se a gravidade que atrai a Terra para o Sol fosse um pouquinho mais forte, a gravidade do Sol, a Terra poderia despencar no Sol. Tragédia total. Se a gravidade fosse um pouco mais fraca, a Terra poderia escapar pela tangente e ficar flutuando pelo universo, né, sem a sua estrela. Nós temos ali as forças, né, e as constantes que fazem a manutenção da vida, ou promovem essa manutenção, finamente ajustadas como se o universo esperasse, já que nós viéssemos a chegar aqui, né? Então você vê realmente um nível de complexidade tremendo no universo e na vida. E isso tudo certamente aponta para um Criador. Um Deus Criador. Nós teríamos que fazermos alguma pergunta clara agora, para poder aplicar nossos dia a dia. A pergunta seria, que esperança nos traz a compreensão de que o mesmo poder criador, aquele mesmo Deus que fez os céus e a terra, está disposto ou disponível para todos os que creem? Será que há essa mesma disposição para o tempo de hoje? Pastor, Moisés, quando escreveu seu relato ali em Gênesis, ele poderia usar várias palavras para criou, mas ele escolheu especificamente uma que se aplica unicamente a Deus, é o verbo bará, no hebraico. Sim. Bará é um verbo que se aplica somente a Deus. Somente Deus tem poder para criar do nada tudo. Nós chamamos isso de criação ex nihilo. Deus não precisou de matéria pré-existente para trazer o universo, para modelar o universo. A palavra de Deus materializa a matéria, não é? Traz à existência a matéria e a energia necessárias para que haja a realidade, o universo. Quando nós lemos aqui o Salmo 51, no verso 10, quando Davi escreve, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E quando nós vamos ao original e percebemos que Davi também usou a palavra bará, aqui neste verso, nós entendemos que Deus, ele também pode recriar ou criar na pessoa aquilo que não existia. Por exemplo, ele pode pegar uma pessoa corrompida pelo pecado e criar nela pureza. Pode pegar uma pessoa que foi destruída por uma vida pecaminosa e criar nela integridade. Isso quer dizer um coração novo. Então, se você em algum momento duvidou de que Deus pode transformar sua vida, de que Deus pode mudar completamente o seu coração, lembre-se que o mesmo Deus que disse, haja luz, e a luz apareceu, é o mesmo Deus que diz, eu quero que você seja uma nova criatura, eu quero que você tenha um novo coração. E isso vai acontecer se você crer. Deus não precisa de matéria pré-existente. Assim como Deus não precisa que você seja puro, perfeito, para que Ele o aceite e o transforme. Deus pega o que você é e torna naquilo que Ele quer que você seja. Essa é a grande esperança que encontramos na descrição desse Deus criador e recriador. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 2 e o título da lição é A Formação do Mundo. Está conosco mais uma vez Michelson Borges, que é pesquisador do tema de criacionismo, é também ele jornalista de profissão e também é editor da Casa Publicadora Brasileira. Ele, juntamente com a Casa Publicadora, nos últimos anos editaram esses livros. Um deles é Por que Creio, né? Um livro muito interessante que tem que ver com criacionismo. E também este outro livro, A História da Vida, uma pesquisa feita em relação ao criacionismo. Esses livros você pode pedir à Casa Publicadora Brasileira, que é a que produz esses livros. Bem-vindo, então, Michelson Borges, a mais uma lição. É um prazer, pastor, estar de novo com você aqui nesse programa tão importante. Vamos a ter, nesta compreensão do texto, 2 pontos bem específicos. O primeiro, Deus criou a terra para ser habitada. Planejamento. Em segundo lugar, detalhes e cuidados de Deus na criação. Esses 2 pontos nós vamos desenvolver no esboço da lição da Escola Sabatina. A primeira pergunta é, Gênesis menciona que no princípio criou Deus. Que tempo é esse? Pastor, não existe assim um consenso, mesmo entre os criacionistas, no que diz respeito a esse no princípio. Há aqueles que acreditam que esse no princípio seria uma menção à própria criação do universo, todo o universo. Já há outros que pensam que esse no princípio se refere talvez à criação do sistema solar ou mesmo apenas da Terra.
Realmente Moisés não especifica isso. O fato é que, e isso é indiscutível entre os criacionistas, é que a vida na Terra foi criada há alguns milênios, num período de 6 dias de 24 horas. Então, e há pessoas inclusive que se ressentem um pouco, porque Moisés foi tão resumido, tão enxuto nas palavras ali em Gênesis, porque ele não especificou um pouco mais, não detalhou isso cientificamente, né? Há uma boa razão para isso. A Bíblia, ela começou a ser escrita por Moisés num tempo em que a ciência, como a conhecemos, nem sequer era imaginada. Então, naturalmente, Moisés não poderia usar uma linguagem científica, do contrário, a Bíblia ficaria, efetivamente, oculta da compreensão das pessoas por muitos séculos. O que Moisés faz, então, é usar uma língua que era a língua dos escravos, uma língua simples, o hebraico, e não os complicados hieróglifos que ele aprendeu no Egito. Ele poderia ter usado essa língua, mas o que aconteceria? Novamente, a Bíblia ficaria oculta da compreensão das pessoas, porque os hieróglifos só foram traduzidos por Champollion em 1798. Então, durante muito tempo, a Bíblia seria um livro misterioso, indecifrável. Usando o hebraico, Moisés faz com que a Bíblia, claro que ele, inspirado por Deus, faz com que a Bíblia seja um livro acessível, desde que foi composto, desde que foi escrita. E a linguagem simples da criação, primeiro dia, segundo dia, o que Deus fez, como Deus organizou, é uma linguagem para que seja compreendida por todas as pessoas em todas as épocas. Então temos ali um relato realmente bem resumido, que hoje pode ser ampliado, de alguma forma, por cientistas criacionistas que pesquisam isso mais a fundo. Que luz foi aquela que Deus criou no primeiro dia da semana da criação? Se o quarto dia foram criados os astros, né? Esse é um outro ponto controvertido, né? Que luz é essa que aparece no primeiro verso que diz haja luz, no primeiro capítulo, haja luz e houve luz. De fato, somente no quarto dia é que nós vemos a menção à criação do Sol, da Lua e das estrelas, tema que será retomado numa lição posterior. Mas aqui, alguns supõem que essa luz possa ser a luz do próprio Deus, porque a Bíblia diz que Deus é luz. Jesus também disse de si mesmo, né, que ele é a luz do mundo. Portanto, Deus iluminou aquele setor do espaço em que estava criando e organizando, né, o planeta, como o berço, né, é preparado, o quartinho é preparado para os bebês chegarem, né? Então Deus preparando ali o local, o lar que seria habitado por seres humanos. Tudo com muito carinho. E começa com a criação da luz, porque a luz ilumina a fim de que já possa haver tarde e manhã, o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4. Então Deus coloca o Sol como uma fonte fixa de iluminação para a Terra e os planetas que são nossos vizinhos no sistema solar. Efectivamente, também a atmosfera e as plantas também falam de um design de um design inteligente de Deus. E em que sentido isso acontece? A atmosfera, ela fala de design inteligente no sentido de que os gases que a compõem são realmente ajustados na proporção ideal, correta, necessária para a manutenção da vida. Para você ter uma ideia, se houvesse apenas 1 ou 2% a mais de oxigênio na atmosfera, qualquer incêndio seria inapagável, porque haveria muita combustão. Menos que isso já torna o ar um tanto não muito respirável, não é? Haja vista a necessidade de equipamentos especiais quando se sobe as montanhas e assim por diante. Então, a proporção dos gases ali na atmosfera revela, sim, um design, um projeto, um planejamento, porque ele é exatamente aquilo que precisamos para viver. Um outro gás que podemos mencionar, né, o gás carbônico. Há apenas um pequeno traço ali de gás carbônico na atmosfera, 0,00 alguma coisa, mas o necessário, vital, para que haja o ciclo da vida, para que haja o ciclo do carbono promovido, né, pelas plantas, do qual elas participam. Se não houvesse esse pequeno traço de gás carbônico, as plantas morreriam, e nós também por consequência. Mas se houvesse mais do que apenas esse traço, haveria um efeito estufa em larga escala, e nós teríamos problemas graves aqui na Terra. Então você pode perceber que o ajuste da atmosfera, para que seja respirável e mantenha a vida, revela esse design. E os seres vivos que estão aqui também falam disso. Eu poderia mencionar aqui o sonar do golfinho, que os cientistas, os pesquisadores imitam, né, quando colocam isso nos submarinos e navios. O golfinho já tinha isso há muito tempo, desde que foi criado. Poderíamos mencionar a engenharia do voo, as aves migratórias que não erram o caminho e usam um sistema de GPS muito sofisticado, né? Sofisticado. Eu poderia mencionar, por exemplo, o pescoço da girafa. Como assim? Veja, a girafa tem um pescoço tão alto
que se ela não tivesse o mecanismo de válvulas que há ao longo de todo o seu pescoço, ali nas veias, ao baixar a cabeça, ela teria um AVC instantâneo. E ao levantá-la, ela teria uma baixa de pressão e poderia desmaiar. Isso não acontece. Ela abaixa e levanta a cabeça tranquilamente, porque Deus, o Criador, o grande designer, colocou válvulas que regulam a pressão ao longo de todo o pescoço dela. Para mencionar apenas 3 exemplos, poderíamos ficar com vários outros do reino animal e vegetal que revelam, sem dúvida, as digitais do Criador. A lição desta semana reafirma o poder de Deus sobre a vida de quem crê. Como ele atua? Como é que Deus atua na vida dos que creem? Há um texto bíblico, inclusive, em 1 Coríntios 4:6. Exato, pastor. A lição desta semana começa mencionando o Deus Criador da luz, né? E o preparo carinhoso da terra para receber os seres humanos. Então fala de um Deus que ilumina as trevas, um Deus que prepara o caminho, né? Que ajusta os nossos passos. E o interessante é que justamente em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 6, nós lemos assim. Primeira ou segunda? Segunda Coríntios 4, okay. Verso 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eu acredito, isso claro, é um ato de fé, que a luz do primeiro dia foi exatamente a luz de Deus. Porque aqui diz que é o mesmo Deus que ilumina o nosso coração. O coração humano, naturalmente, ele depois do pecado, ele é tomado pelas trevas. Há um vazio no ser humano. A contrafação dessa verdade são as tentativas aí de promover meditação transcendental, busca da luz interior. Só que quando o ser humano se volta para si, para dentro de si, percebe que há vazio ali, que há trevas. E essas trevas, assim como as trevas primordiais de antes de Deus organizar a terra para ser habitada, essas trevas do coração humano, que também revelam desordem, confusão, devem ser iluminadas pelo mesmo Deus que disse, haja luz. Para ordenar a vida do ser humano. Exatamente. Ele organiza, ele ilumina, ele dá um rumo e um sentido e dá esperança. Portanto, esse verso, para mim, assim como Gênesis 1, fala de um Deus, o Deus da luz, o Deus que ilumina as trevas do coração humano escurecido pelo pecado. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos já na lição número 3 e o título da lição, A Criação Concluída. Está conosco mais uma vez o Michelson Borges, que é jornalista de profissão, ele também é pesquisador dos temas de criacionismo e também ele é o editor da Casa Publicadora Brasileira. Bem-vindo para mais uma vez. Prazer, pastor, estar com você novamente aqui. Vamos dividir a lição em 2 partes. A primeira parte, que é criação da luz e criação também do ciclo semanal, e também a segunda parte, a semana da criação. Exatamente esses 2 pontos serão tocados nesse comentário. A pergunta seria, Deus criou no 4º dia as luminárias, né? A lua, o sol, principalmente. A pergunta é, será que todas as estrelas foram criadas naquele dia? Ou foi... que é o que diz a Bíblia? Como pode nos aclarar esse assunto, essa pergunta? O texto está em Gênesis capítulo 1, no verso 16. Diz assim, fez Deus os 2 grandes luzeiros, ou luminares, o maior para governar o dia, portanto o sol, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Os estudiosos, os teólogos, os que se debruçam sobre esse tipo de texto, eles entendem que essa frase, e fez também as estrelas, seria uma frase dita parentética, ou seja, colocada entre parênteses ali por Moisés, para recordar o leitor de que, além de Deus ter criado o sol e a lua, ele criou também as demais estrelas do universo. Nós sabemos que o sol é uma estrela de 5ª grandeza. Existem estrelas muito maiores do que o nosso sol, e outras também menores que ele, né? Estrelas anãs vermelhas, as gigantes vermelhas, anãs azuis, enfim, estrelas de todo tipo. Muita criatividade de Deus em criá-las, né? Agora, a Bíblia sugere no livro de Jó, também lá em Hebreus capítulo 11, quando diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Segundo nós percebemos em textos assim, Deus criou também outros planetas, outros sistemas solares e, portanto, também outras estrelas. Seria estranho imaginarmos que naquela semana da criação Deus tivesse criado todo o universo ou todas as estrelas, até porque
a luz de algumas estrelas está viajando já há bilhões de anos, chegando a nós nesse momento, né? Então isso quer dizer que elas estão a bilhões de anos-luz de distância. O universo é muito vasto, muito grande, e isso pressupõe, para o observador atento, né, que realmente Deus tem criado muitos outros mundos, estrelas, e planetas e galáxias, enfim, e sendo a Terra, então, o nosso sistema um desses. Lamentavelmente, nesse aqui o pecado acabou fincando raízes, mas também, pela graça de Deus, foi neste mundo, a pequena terra, em que Jesus morreu na cruz do Calvário. Enfim, há um texto na Bíblia que diz que as estrelas são incontáveis. No momento em que Deus chama Abraão para fora de sua tenda e diz: Abraão, conta as estrelas, se é que tu podes. Isso sugere que elas são incontáveis. Só que, pastor, durante muito tempo se achou na antiguidade que houvesse 5.000 e poucas estrelas. Achavam que poderiam ser contadas. Quando Galileu Galilei apontou seu telescópio para o céu, e depois disso vários telescópios foram cada vez mais aperfeiçoados, pôde-se perceber que elas realmente são incontáveis. Só em nossa galáxia há mais de 100 bilhões de estrelas. Uau! E galáxias há mais de 40 bilhões no universo. Então você multiplica 40 bilhões por 100 bilhões e você pode ter uma noção de quantas estrelas há, ou se supõe haver, no universo. E isso é um detalhe, né? Isso se chama infinito, né? Exatamente. Segundo a nossa concepção atual com os telescópios mais potentes, né? Quando se inventar mais potentes ainda, verão que é mais vasto do que se imaginava. Mas há um detalhe interessante. A Bíblia diz que Deus conta as estrelas e as conhece todas pelo seu nome. Isso me fala de um Deus carinhoso, de um Deus detalhista. E se você, querido telespectador, em algum momento teve dúvidas de que Deus o conheça, de que Deus conhece seus problemas, pense nisso. Se Deus conhece cada estrela, e elas são incontáveis, não conheceria os seres humanos, que são apenas 7 bilhões? Não conheceria a sua vida, sendo você o alvo do carinho de Deus, pelo fato de Ele ter morrido por você e não pelas estrelas? As estrelas falam de Deus, com certeza. E sem dúvida alguma que algumas sinais digitais de Deus nesta terra mostram que nós fomos criados por Deus. Observaremos algumas sinais da forma como Deus criou esta terra. No programa da semana passada nós falamos um pouquinho sobre alguns detalhes interessantes que encontramos na natureza. Por exemplo, falamos do pescoço da girafa, do sonar do golfinho, né, da engenharia do voo das aves. Nós poderíamos mencionar também a criação das plantas, por exemplo, né? A questão da fotossíntese. Nenhum laboratório do mundo consegue reproduzir tão eficazmente aquilo que as plantas fazem a todo momento. Transformar gás carbônico em oxigênio e alimentos para os seres humanos. E alimentos que são perfeitamente ajustados às nossas necessidades. Incrível. Você vê aí realmente uma cadeia e um planejamento muito bonitos, né? Que revelam um propósito inteligente. E no que diz respeito, por exemplo, à questão da informação genética, que tratamos aqui na introdução da lição com o Dr. Rui Vieira também um pouco, né? Você, ao estudar o genoma humano, olha que interessante, né? Ao estudar o genoma humano, o próprio coordenador do Projeto Genoma, chamado Francis Collins, que começou essa pesquisa como ateu, se converte, se torna cristão e escreve um livro chamado A Linguagem de Deus. Um outro autor que eu quero mencionar é Dr. Anthony Flew, autor deste livro aqui, Um Ateu Garante Deus Existe. Ele é conhecido como o maior filósofo ateu do século XX. Mas ao estudar a complexidade do universo e as evidências de design que há na criação, na vida, a informação complexa que existe dentro das células, no DNA, ele escreve esse livro aqui como o seu testamento, o último livro. Um Ateu Garante, Deus Existe. Que maravilha. Anthony Flew terminou sua vida como um cristão. Amém. E ele chegou a Deus por meio da criação, não inicialmente pela Bíblia, porque ele não aceitava a Bíblia. Ele estuda a natureza, estuda as leis que regem o universo, estuda a complexidade do DNA, da vida, e ele se rende aos fatos. Isso não pode ser fruto do acaso, só pode ser realmente resultado de uma mente inteligente e de um Deus não só todo-poderoso, mas um Deus amoroso, que criou tudo com um propósito e fez tudo isso com muito carinho. A Semana da Criação, que é a segunda parte da lição, há uma pergunta: qual é o propósito do sábado, por exemplo, e que evidências nós temos de que os dias da criação tinham 24 horas como hoje, por exemplo? O criacionista bíblico, pelo menos usando de honestidade, ele tem que admitir que a observância do sábado tem tudo que ver com esse assunto de criação, de criacionismo, né? Porque o sábado foi estabelecido por Deus na origem, não é? Após 6 dias criativos em que ele trabalhou, fez, modelou, trouxe a existência. Ele estabelece então o 7º dia como memorial dessa criação.
Ele não colocou um local físico no espaço para que nós pudéssemos ir e assistir a vídeos, a ver monumentos que apontariam para a criação. Deus estabelece um templo no tempo. Não precisamos ir até ele vem até nós todas as semanas. E se devidamente observado, como a Bíblia ensina, em Isaías 58, na própria vida de Jesus, como guardador do sábado que ele foi, o sábado aponta exatamente para a criação, porque ele é o memorial dessa criação. Agora, se os dias da criação não foram literais, de 24 horas, e tivessem sido, como alguns pensam, períodos de milhões de anos, ou milhares de anos, ou eras, tudo isso perderia o sentido. O próprio mandamento, o quarto mandamento, né, que está lá em Êxodo capítulo 20, de 8 a 11, ele perderia todo o seu sentido, porque ali é dito o seguinte: lembra-te do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Jesus, que nós, como nós já vimos na primeira lição, é o Criador do universo. O próprio Criador, quando esteve aqui, guardou o sábado. Ele realizou curas no sábado, ele promoveu eventos de libertação no sábado, mas nunca foi visto em sua carpintaria nesse dia. Então Cristo, ele estabelece o sábado na criação, como esse memorial dos seus atos criativos, e quando esteve na terra, deu exemplo também, ele mesmo, guardando o 7º dia, mostrando com isso que o sábado ele só tem sentido se a criação foi literal, de 6 dias e 24 horas, e só tem sentido se você o observa para lembrar de Deus como Criador e o Redentor da humanidade. Amém. Efectivamente, Deus tinha planos específicos e há uma clara identificação do sábado com a criação. Agora, pastor, um detalhezinho adicional. Por que nós cremos que os dias da criação são literais e não eras? Nós temos algumas evidências, e uma delas vem da própria linguística, né? Quando você tem a palavra dia, que no hebraico é yom, precedida por um número, isso sempre será dia literal. Isso acontece 150 vezes no Antigo Testamento. Então você tem lá, e foi tarde de manhã o dia 1, foi tarde de manhã o dia 2. Essa construção na língua hebraica sempre se referirá a um dia literal de 24 horas. E de outra maneira podemos pensar também o seguinte, que se fossem, por exemplo, um dia equivalendo a 1000 anos, como alguns pensam que poderia ser a criação, teríamos sérios problemas aqui. Porque pense em um dia de 500 anos de exposição ao sol e 500 anos de trevas. Você teria os primeiros organismos já morrendo ali, né? As plantas, algumas delas dependem de polinizadores, aves ou insetos. Pense nas plantas sendo criadas 1000 anos antes e somente 1000 anos depois sendo criados os animais polinizadores. As plantas se extinguiriam. Então, pela lógica, pela linguística e pela coerência interna da Bíblia, só podemos concluir pela literalidade dos dias da criação. A pergunta seria, que implicações tem tudo isso com nossa vida? Acreditar na Bíblia, que é a palavra de Deus, que em outras propostas que nós encontramos por ali, como isso afetaria a nossa concepção da vida, por exemplo? A nossa visão criacionista, que vem da Bíblia, ela atribui sentido à existência. O que a Bíblia diz, em outras palavras e resumidamente falando, é o seguinte: não somos frutos do acaso. Não estamos aqui por um acidente cósmico, um Big Bang, ou por uma evolução casual de matéria inorgânica que teria dado origem à matéria orgânica. Não, nós somos frutos de um planejamento inteligente, criador e carinhoso de um Deus todo-poderoso. Então, quando nós admitimos e abraçamos a visão criacionista, toda a nossa vida passa a ter sentido. E nós passamos a ter uma visão carregada de esperança num futuro em que Deus vai recriar tudo que foi destruído pelo pecado. Sem dúvida alguma. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição número 4 e o título da lição é Criação, um tema bíblico. Temos duas partes nesta parte da compreensão. A primeira parte é a criação no Antigo Testamento e a segunda parte é a criação no Novo Testamento. Nós temos separado assim, não está no ordem da lição, vocês sabem. Nós queremos apenas colocar coisas relevantes neste ponto. Como os professores não necessariamente têm que tocar domingo, segunda, terça, quarta, apenas selecionar 2 pontos relevantes para discutir no tempo da lição da Escola Sabatina. Então, a criação no Antigo Testamento. A pergunta é, por que podemos considerar os princípios, por que podemos considerar os primeiros capítulos de Gênesis como a base teológica de toda a Bíblia? Simplesmente, pastor, porque as principais doutrinas bíblicas estão realmente ancoradas, né, aos primeiros capítulos de Gênesis.
Se você pensar bem, a Bíblia inteira, ela conta uma única história, a história da redenção, a história da busca de Deus pelos seres humanos pecadores. E a história do pecado está justamente registrada primeiramente em Gênesis, quando fala da queda de Adão e Eva, quando foram ludibriados, enganados por Satanás, usando como médium a serpente. Então, se Gênesis não for um relato histórico, for apenas um mito, assim como aconteceu com as peças de dominó aqui, derrubando esse relato, derruba-se toda a teologia que tem que ver com a queda e a redenção. Jesus virá, afinal de contas, para resgatar-nos de quê, se a história do pecado é um mito? Apocalipse menciona lá o fato de que nós teremos acesso novamente à árvore da vida, a árvore da vida. Mas essa árvore só é mencionada lá em Gênesis, no relato da criação. Se aquele relato é mitológico, isso também torna mito a nossa grande esperança de estar na nova terra e ter acesso mais uma vez à árvore que simboliza a vida eterna. Uhum. Então, como se pode perceber, toda a teologia bíblica está de alguma forma sustentada, amparada, relacionada com os relatos iniciais de Gênesis. Isso mostra também quão incoerente é a visão que se conhece como sendo evolucionismo teísta. Pessoas que tentam acomodar de alguma forma a crença em Deus com a crença na macroevolução, na ideia de que a vida teria se originado por processos evolutivos. Se foi assim, veja, antes de haver seres humanos que pudessem ser considerados como mais evoluídos e detentores talvez de uma suposta alma, como alguns pensam, já teria havido morte na Terra. Os primeiros ancestrais, ditos ancestrais dos seres humanos, já morreriam. E o processo de predatismo, de animal se alimentar de outro, matar outros para sobreviver, também seria algo inerente à criação. E aí coloca uma dúvida sobre o caráter de Deus. Que Deus é esse que cria vida e morte? Que Deus é esse que teria criado beleza e também a feiura, flores e espinhos? A evolução teísta realmente adiciona uma grande dúvida com respeito ao caráter de Deus. Então, se você aceita o relato bíblico como literal, isso tudo se harmoniza. A própria história do pecado explica por que hoje há morte no mundo, por que há espinhos, por que há predadores, não é? Mas se não foi assim, Deus é colocado de uma forma um tanto obscura, um tanto duvidosa. Graças a Deus, como criacionistas bíblicos, nós aceitamos o relato da criação e entendemos que ele se harmoniza perfeitamente com toda a teologia bíblica e mesmo com as evidências observadas na natureza. Também, na segunda parte desta compreensão, falando no Novo Testamento, Jesus e Paulo confirmam também a historicidade dos primeiros capítulos de Gênesis. Não é assim? Perfeitamente. E para mim, Jesus é a autoridade máxima quando o assunto é teologia, quando o assunto é até ciência, porque ele, como criador, pode revelar aquilo que criou. Claro. Entre cientistas que mal conhecem teologia, muitas vezes, e Jesus, eu fico com Jesus. Com certeza, né? Total. Então veja, Jesus aqui em Mateus 19, nos versos 4 a 6, diz o seguinte: Então respondeu ele, Jesus, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus, ele trata aqui do assunto importante, que vai ser tratado também aqui na lição mais adiante, uma semana mais à frente, ele trata aqui do tema do casamento. E para mostrar o quão sagrado é o casamento, ele se reporta justamente às origens, à criação, quando diz, não tendes lido que o Criador os fez homem e mulher. Portanto, para Jesus, a criação é um relato literal, histórico, nada de mitológico. E para o apóstolo Paulo também não é diferente. Lá em Atos capítulo 17, quando Paulo está discursando no Areópago, ele aponta também para o Criador, dizendo que toda a humanidade provém de um único casal, de um único homem. Ou seja, para o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, e para Jesus, que é o próprio Deus, Gênesis capítulos 1, 2, 3, 4, os primeiros capítulos de Gênesis são realmente relatos históricos e literais. Falando agora de nosso tempo, como é que esse tema do criacionismo pode ser relevante para esses tempos finais? Faz parte da última mensagem a ser dada ao mundo antes da volta de Jesus? Sim, sem dúvida, pastor. Mas antes de responder especificamente essa questão, me permita fazer um pequeno desafio para quem está nos assistindo nesse momento. Vamos lá. Como o tema dessa semana é criação, um tema bíblico, eventualmente pode ser que haja alguém nesse momento nos assistindo que talvez não tenha lá muita confiança na Bíblia.
Eu quero me valer das palavras de um ex-ateu que se tornou um grande defensor da fé cristã, que foi C.S. Lewis. Para C.S. Lewis, segundo ele, a Bíblia ou é aquilo que ela diz ser, a palavra de Deus, ou é o maior engano de todos os tempos. Por quê? Curiosamente, há pessoas que não aceitam a inspiração bíblica, a inspiração divina da Bíblia. Acham que ela é um livro de literatura, um livro de sabedoria oriental, alguma coisa assim. Mas eu não aceitaria de modo algum como um livro de sábios, um livro cujos autores dizem assim: palavra de Deus, eu falo em nome de Deus, eu recebi uma revelação de Deus. Eu consideraria, se não fossem verdadeiros, como loucos. Portanto, não há meio termo nessa questão. Ou a Bíblia é aquilo que ela diz ser, ou seja, a palavra de Deus, ou é nada mais do que isso. Um livro de impostores, um livro de pessoas que estavam ali lunáticas, não é? Nós só temos duas opções, não temos um meio termo nesse caso. Nós, por vários motivos que vêm da arqueologia bíblica, da harmonia das profecias, da precisão das profecias, não é? O poder transformador de vidas e vários outros motivos, cremos ser a palavra de Deus realmente um relato confiável, uma revelação diretamente vinda de Deus, o Pai. Amém. E o tema da criação, sem dúvida, ele, como nós já dissemos, permeia todas as páginas da Bíblia, né? E em Apocalipse, capítulo 14, ele é apresentado como realmente sendo o grito de guerra, ou seja, a proclamação final que a Igreja de Deus tem que dar ao mundo, ao convidá-lo a adorar de novo o Criador nos ditames da palavra dele. Diz assim Apocalipse 14, 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar, eterno, nunca muda, é o mesmo, sempre, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui nós notamos a mesma fraseologia que foi usada lá no 4º mandamento, em Êxodo capítulo 20. Lembra-te do sábado para santificar, porque em 6 dias fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Portanto, a grande missão da igreja nesses últimos dias é convidar a humanidade a adorar o verdadeiro Criador. O Criador que fez o mundo em 6 dias e colocou o sábado como um dia de descanso e como um selo dessa criação especial feita por Ele. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 5 e o título da lição é Criação e Moralidade. Você já viu assim uma réplica do cérebro humano? Alguns especialistas falam que o cérebro pesa mais ou menos 1,5 kg de peso, mais ou menos. Então, a pergunta é: que é o que há dentro deste cérebro? Aqui há uma pequena réplica, inclusive partida. Tecnicamente, o cérebro é apenas um amontoado de matéria, moléculas, massa e tecidos, células, enfim. Isso todo. A pergunta é: como que esse amontoado de massa, células, etc., pode conter uma palavra-chave que é moralidade humana? Como nós podemos confiar que em esse pedaço de massa podem sair expressões de carinho, etc., etc. Nós somos obrigados a pensar que dessa mente humana há princípios morais. Esse será o tema, a moralidade e a criação de nosso estudo desta semana. E o foco da lição é entender como nossas crenças sobre as origens têm importantes implicações morais. Vamos a subdividir a lição de esta semana, o esboço desta lição, em duas partes fundamentalmente. Criados à imagem de Deus, subtítulo da primeira parte, e então a segunda parte, moralidade e uma marca da criação. Então, criados à imagem de Deus e a moralidade, uma marca da criação. Vamos passar à primeira pergunta, que logo já vem. O que significa o fato de termos sido criados por um Deus trino? Isso é muito significativo, pastor, né? Nós vemos ali no relato da criação, em Gênesis, que o verbo usado por Deus, ele está no plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Ele não usa o singular. Se Deus não fosse triuno, ele teria dito: eu farei o homem à minha imagem, porque apenas Deus pode criar. Exatamente. Anjos não criam, nenhuma outra criatura é capaz de criar como Deus. Portanto, quando ele usa esse plural,
ele está se referindo realmente a um diálogo, a uma conversa que a divindade ali, plural, está tendo e decidindo criar a humanidade. E o fato de termos sido criados por um Deus plural, Pai, Filho e Espírito Santo, e os três participam desse ato criativo. Deus está ali, o Verbo, já vimos isso numa lição passada, o Verbo é a própria expressão de Deus e o agente criador, e o Espírito Santo que pairava na superfície, né, na face das águas ali, do abismo. Nós vemos então a presença dos três nesse ato maravilhoso de criação. Nós fomos criados, como seres humanos, por um Deus plural, portanto fomos feitos também para nos relacionar. E se somos imagem e semelhança de Deus, e a Bíblia fala que somos, e o principal característico de Deus, seu principal atributo é o amor, logo nós também fomos feitos para amar. E o amor só se expressa nessa relação entre as pessoas. E a suprema expressão desse relacionamento que deve haver entre as pessoas, que provém de Deus, sem dúvida nenhuma é o casamento. Quando homem e mulher ali se unem numa intimidade inigualável em qualquer outra relação humana, e assim também manifestam ambos, um para com o outro, esse amor que vem do Criador. Portanto, a resposta rápida, objetiva é: criados por um Deus plural, somos também feitos para o relacionamento social. Amém. E a segunda parte do esposo é moralidade e é uma marca da criação, né? Por que a ideia da moralidade contradiz o evolucionismo, por exemplo, naturalista? Porque assim como o senhor começou introduzindo com a comparação feita aí com o cérebro humano, realmente é difícil conceber a ideia de que um amontoado de matéria, de moléculas, em algum momento adquirisse um senso de moralidade. Porque se você observar o reino animal, ali eles não têm, os macacos, os cachorros, os cães, enfim, eles não têm noção de que roubar é pecado, de que matar é pecado, de que adulterar é pecado. No entanto, o ser humano, que não é um animal racional, como alguns tentam dizer que é, na verdade o ser humano, embora compartilhe com os animais certas semelhanças metabólicas, fisiológicas, porque somos criados no mesmo planeta, nos alimentamos de forma semelhante, portanto há essas semelhanças, mas elas ficam apenas aí. A nossa superioridade em relação aos animais é qualitativa e não quantitativa apenas. O ser humano, diferentemente dos animais, ele tem noção de moral. Ele sabe de alguma forma que... E interessante notar, pastor, que mesmo em culturas mais distantes que possamos imaginar, né, lá entre os aborígenes na Austrália, entre índios e Yanomamis aqui no Brasil, algumas tribos isoladas, mesmo entre eles, populações que talvez não tenham uma compreensão assim mais clara de Deus ou do Criador segundo a Bíblia, porque talvez não tenha sido apresentado a eles ainda. De leis ou de Bíblia, lei, né? Moral e tudo mais. Mesmo assim, entre eles há sempre alguma noção de certo e errado. Especialmente quando diz respeito à preservação da vida e à traição, ou algo assim, ao roubo, não é? Que lei é essa? O apóstolo Paulo coloca isso como a lei moral implantada por Deus no coração. Isso já é uma espécie de software que vem com o ser humano. Então essa é a lei da moralidade que Deus implanta no cérebro humano. Alguns, claro, que se afastam disso e acabam negando totalmente isso e vivem no pecado aberto, né? Mas de modo geral o ser humano foi concebido, projetado para funcionar de acordo com essa moralidade que foi colocada por Deus ali no seu interior, né? Então, o fato de haver essa concepção de moralidade, sem dúvida nenhuma, contradiz a evolução naturalista, porque até hoje, em tudo que eu tenho lido e pesquisado, confesso que eu nunca encontrei uma explicação razoável para a origem da moral do ponto de vista darwinista. Isso cria uma segurança, né, de que dentro dessa massa está vindo este cérebro, a massa, moléculas, enfim, mas tem que ter alguém que está guiando este cérebro, né? Incrível. Deus está realmente no comando da vida. Agora, a humanidade tem origem em um casal, né? Que foi criado por Deus. Como essa crença afeta as relações humanas e contradiz o darwinismo, o fato de que a humanidade tem origem em dois esposos, né? Um casal. Sim, casal Adão e Eva, né? Nós já vimos numa lição anterior que essa história ela é tida pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus e por apóstolo Paulo e por os demais escritores bíblicos, né, como uma história autêntica. Adão e Eva, para o criacionista bíblico, não se trata de uma história mitológica,
um mito de criação como há outros em culturas ancestrais. Para o criacionista bíblico, para Jesus, para Paulo e tantos outros, a história de Adão e Eva é histórica realmente, é real, né, não mitológica. E o fato de termos sido criados a partir de um casal inicial revela que, a despeito de tantas variações étnicas, de cores e formatos e estaturas, enfim, condições sociais, somos todos irmãos. A Bíblia coloca a humanidade como sendo uma grande família, tendo se originado de um casal ancestral. E isso coloca realmente uma grande responsabilidade sobre nós, de cuidarmos uns dos outros, né? Inclusive há uma parábola ali contada por Jesus, a parábola do bom samaritano, que de fato contradiz a lei da sobrevivência do mais apto, que seria um dos pilares, digamos, do darwinismo, né? Segundo o qual, por seleção natural, enfim, há uma preservação daquele que é mais forte, mais apto, mais capacitado. No entanto, se formos adotar a visão bíblica de uma criação a partir de um casal e de uma humanidade que é irmã, que é composta por irmãos, nós teríamos que realmente seguir aquela recomendação de Cristo de ajudar as pessoas, não importa quem sejam, né, e amá-las, independentemente de sua origem, de sua condição social, de sua etnia. Sem dúvida nenhuma, a visão criacionista ela é a visão da fraternidade, a visão do amor, inclusive com mais intensidade pelos menos favorecidos. Se fôssemos adotar a visão, por exemplo, do darwinismo social, isso seria um grande perigo, né? Hitler e outros ditadores do passado se valeram disso aí para tentar eliminar as raças que para eles seriam as inferiores. Só que nós criacionistas não pensamos assim, não há etnia, raça ou coisa que o valha que seja inferior. Todos somos iguais aos olhos de Deus. Como é que os conceitos de moralidade aplicados na vida própria de cada um afetam as pessoas, a família, a comunidade, os pais, as relações de uns com os outros? Bem, se existe uma moral absoluta a qual temos que responder, assim como existe uma verdade absoluta, isso nos coloca numa situação na situação de pessoas que têm que dar uma resposta, uma satisfação realmente a essa moralidade, independentemente do grau de conhecimento que tenhamos dela. Como o senhor disse, né? Deus vai nos julgar de acordo com a verdade que nós conhecemos e a qual respondemos. Deus não pode julgar, por exemplo, um teólogo da mesma maneira que julga, como eu mencionei há pouco, né, um índio lá em Yanomami, isolado na floresta amazônica, que não teve um conhecimento tão pleno da verdade quanto um teólogo. Mas Deus vai julgá-los de acordo com a luz que eles obtiveram e o quanto dessa luz colocar em prática na vida. Portanto, a moral ela vai existir como uma espécie de padrão, de conduta, de regra, e será também essa regra que nos julgará de alguma forma. Não é? Então, se existe um padrão moral absoluto, realmente somos responsáveis por ele. E isso afeta, sem dúvida nenhuma, a família, a sociedade, a nossa própria vida individualmente, né? Porque não vivemos assim a lei da selva. Né? Nós temos que realmente dar contas a um Deus Criador que nos colocou alguns parâmetros para viver à luz deles. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição número 6 e o título da lição é Criação e Queda. Na compreensão do texto, nós temos duas partes bem claras e definidas. Em primeiro lugar, a estratégia do ataque do inimigo. Qual é a estratégia do ataque do inimigo? E em segundo lugar, graça e julgamento no Éden. Considerando como foi aquela primeira parte da existência humana e como foi a queda e todos esses assuntos. Então, vamos passar a primeira parte e eu gostaria de fazer uma pergunta a Michelson. No que consistiu a primeira mentira de Satanás dita para Eva? Pastor, a primeira coisa que nós temos que manter em mente é o fato de que Eva, assim como Adão, era uma pessoa muito inteligente. Na verdade, ela tinha recém saído das mãos do Criador, portanto, com toda a sua capacidade intelectual. Plena, né? Plena, com toda a plenitude, né, de sua capacidade. Então... Falando de plenitude, desculpa, nós que capacidade temos relacionada com Eva ou Adão? Mais ou menos, tem uma ideia, que percentual de capacidade? Eu me lembro de um texto de Ellen White em que ela diz que Adão e Eva tinham uma vitalidade 20 vezes superior à humana, né, em nossos tempos. E se eu colocar isso também para uma capacidade intelectual, eu posso imaginar realmente que eles tinham uma capacidade muito superior à nossa. Porque decorava nomes, né? Colocava nomes, no dia seguinte ele decorava todos os nomes. Estava um disco duro. A tradição duro. religiosa passava de pai para filho, oralmente, não era necessário ainda escrever nada.
Deus só orienta Moisés a escrever a Bíblia no momento em que ele percebe realmente que a raça humana já estava num grau de degeneração muito acentuado. E aí seria necessário escrever tudo para que não se perdesse. Mas anteriormente a isso, a capacidade de memorização, de realização de projetos, como por exemplo o que Noé fez, né? A arca, os primeiros seres humanos construíram cidades inteiras, né? Então essa ideia darwinista de que o ser humano era quase que uma besta irracional no começo e hoje é um ser inteligente, na verdade na visão criacionista é o inverso, né? Nós temos um ser humano bem mais capaz e hoje, não fosse a tecnologia, a medicina e outras muletas, nós estaríamos em situação muito pior. E Eva não era tão capaz assim, então como ela que foi enganada? Aí que está, o anjo Lúcifer, ele usou de artimanha, de sedução, de engano, algo muito elaborado. E ele se valeu de um médium, a serpente, um animal que então era belo, era atrativo, aliás, tudo na natureza naquele momento antes da queda era bonito, era atrativo, atraente. E ele então, a mentira original consistiu em lançar dúvidas sobre a palavra de Deus. Eva, o que Deus disse? Ela disse, olha, ficou surpresa, né, de ver uma serpente falar, primeiramente foi pega de surpresa. E ela então começa um diálogo com a serpente, tenta dizer o que Deus falou, e a serpente usa as palavras dela contra ela mesma, distorcendo a palavra de Deus, não é? Falando meias verdades que na verdade são mentiras completas, né? Sobre o caráter e a palavra de Deus. Então Eva se deixou levar pelos sentidos, achou o fruto bonito, pensou que fosse saboroso, bom ao paladar, e nem sempre os nossos sentidos são aquilo que deve guiar nossa vida, né? Jesus, ele nos dá um exemplo disso aí, aqui em Mateus capítulo 4, versos 3 e 4, um texto bem conhecido. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, note o se aqui, mais uma vez a estratégia de lançar dúvidas sobre a palavra de Deus. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Porém Jesus respondeu, está escrito. Eva deveria ter respondido com está escrito também. Deus falou. Deus falou, esta é a verdade absoluta na qual eu confio, e não tanto em meus sentidos ou em minha razão humana. Aliás, alguém disse que o fato de duvidar não é pecado, né? Alguém disse que dúvida é uma pergunta sincera, descrença é não querer saber a resposta. Não é pecado o fato de Eva ter duvidado. Pecado foi ela ter dado realmente atenção à mentira e ter se afastado de Deus. Aí está o pecado. Então, o nosso telespectador, que eventualmente tem dúvidas sobre vários assuntos, até bíblicos, né? Isso não é pecado. Agora, você precisa ir atrás das evidências, segui-las e encontrar realmente a verdade que você procura. Tomé passou por isso, teve dúvidas, mas quando Jesus apresentou as evidências necessárias, ele creu de todo o coração, se ajoelhou diante de Jesus e o declarou Deus. Amém. Então, não é pecado duvidar, mas você deve buscar as respostas no local correto. E o melhor local para encontrar respostas é a palavra de Deus. Vamos passar à segunda parte dessa compreensão, graça e julgamento no Éden. O que as perguntas que Deus fez ao casal revelam sobre as intenções dele? Algumas perguntas claves que fez ali no Gênesis capítulo 3, verso 9, né? Sim, é interessante, né? Porque quando Eva e Adão, eles pecam, sentem realmente que haviam se afastado de Deus e cometido pecado, eles procuram se esconder. Procuram, através de uma tentativa de justificação pelas obras, né, cobrir sua nudez, agora percebida, com folhas, frágeis folhas de plantas. Né? E as folhas não cobrem. Né? Não estão ali... Falsamente se cobrem. Né? Exatamente, não cumprem a finalidade para a qual estavam tentando usá-las. Aí Deus aparece no jardim, no mesmo horário de sempre. No fim da tarde, Jesus costumava caminhar com eles, encontrar seus filhos. O Deus Criador encontrava tempo em sua agenda cósmica para ter tempo para os seus filhinhos ali. No mesmo horário, Jesus aparece no jardim. Adão e Eva estavam escondidos com medo do pai. Que triste isso para o pai. Né? E aí Jesus pergunta, onde vocês estão? O que aconteceu? Note que Deus sabe tudo, ele já sabia a resposta, sabia onde eles estavam, mas Deus espera que nós... Não estava preocupado pela situação geográfica deles, né? A preocupação era com a situação do coração deles. Okay. Né? Onde vocês caíram? O que aconteceu? Deus esperava que eles se manifestassem, confessassem o pecado e ouvissem dele a solução que já havia sido planejada com antecedência. Quando lemos aqui em Gênesis capítulo 3, verso 15, o anúncio da solução feita por Deus, está assim, porém inimizade entre ti e a mulher,
ele fala aqui com a serpente, né? Entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Primeira profecia messiânica, encontramos no capítulo 3 de Gênesis. Deus anunciando o descendente da mulher, Jesus Cristo, que viria para resolver o problema em que os seres humanos haviam se envolvido ali, o pecado. Não é? Então, as perguntas de Cristo ali, as perguntas de Deus ali no capítulo 3, são um juízo, um julgamento. Por outro lado, a gente vê que o objetivo de Deus é oferecer a redenção e não a condenação, porque ele já vem com a solução, Jesus Cristo. Em Apocalipse 14 vemos a mesma cena, o anúncio do juízo, porém a esperança da redenção em Cristo. Amém. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Estamos já na lição número 7 e o título da lição é Vendo por espelho obscuramente. Uma pergunta que nós poderíamos fazer é: por que a natureza por si só é incapaz de fornecer uma compreensão adequada de Deus? Pastor, primeiramente me permita citar um texto em que Ellen White diz o seguinte: corretamente compreendidas, tanto a revelação natural, a natureza, quanto a revelação especial, a palavra de Deus, a Bíblia, estão em perfeita harmonia, corretamente entendidas. Se eu não compreendo bem a palavra de Deus, a Bíblia, eu também vou interpretar as coisas de forma errada. E se eu não estudar adequadamente a natureza, com as lentes corretas, com os métodos corretos, sem a contaminação de ideias, de filosofias que possam afetar minhas conclusões, eu também não conseguiria harmonizar. Agora, se eu conseguir estudá-las de forma correta, a natureza e a Bíblia estão plenamente em harmonia. Por que a natureza apenas não revela suficientemente bem o caráter de Deus? Porque quando a gente estuda a natureza, a gente percebe ali que há flores belíssimas, mas também há flores que contêm espinhos. Nós podemos ver ali animais muito bonitos que revelam a criatividade tremenda do Criador, mas muitos desses animais devoram outros para sobreviver. Então, o predatismo, né? Isso parece trazer uma mensagem um pouco truncada com respeito ao caráter do Criador. Por que Deus teria que criar o ciclo da vida desse jeito? Animais se alimentando de outros. Quando vamos à Bíblia, nós entendemos então o que aconteceu, por que as coisas são assim, e entendemos que nem sempre será assim. Um dia voltará tudo a ser como era no princípio, quando a natureza era harmônica, era perfeita, não é? Não havia morte, nem dor, nem ferimentos. Então, precisamos, sim, das duas revelações. A revelação natural, a natureza, e a revelação especial, que é a Bíblia, a fim de entender a origem do mal, porque há coisas tristes, porque acontecem problemas, né, que nos trazem tanto sofrimento. E nós vemos também que o dilúvio afetou nossa compreensão do mundo criado, né? O que o estudo dele e de seus defeitos pode responder. Nós temos muitas evidências do ponto de vista da geologia, da história, das mais de 200 civilizações ou grupos populacionais espalhados pela Terra que trazem resquícios de uma história que tem que ver com uma grande inundação e o salvamento de uma família numa arca. Então nós vemos que essa história está espalhada pelas culturas, né? Agora, o que o dilúvio ajuda na compreensão de que a Terra, a natureza, ela não traz respostas assim tão claras para a compreensão do que vem a ser as origens ou o próprio Deus. O dilúvio, ele faz com que nós tenhamos a impressão errada de que a Terra é muito mais antiga do que ela é. Ele desgastou a superfície da Terra. Ele causou a elevação de montanhas de forma muito rápida e o rebaixamento de fossas, né, abissais também muito rapidamente. Então, se você não aceita o relato bíblico do dilúvio, você vai ter problemas em interpretar aquilo que vê lá no registro geológico na Terra, dando a impressão de que realmente a Terra teria seus bilhões de anos, ou a história da Terra teria esses bilhões de anos. Ao se aceitar uma catástrofe global hídrica, a gente consegue explicar uma série de coisas que não necessariamente têm esses anos todos de existência. E de que forma a revelação fala sobre o conflito entre o bem e o mal? E o bem nos ajuda a entender as mecelas do mundo, né? Muitas pessoas, lamentavelmente, instigadas pelo inimigo, acabam atribuindo essas mazelas que há no mundo, né, o sofrimento, a morte, a doença, acabam até culpando a Deus muitas vezes. Ao passo que, segundo a Bíblia, Deus não causa o mal. Não foi Deus quem originou o mal. O mal, ele deriva de uma escolha equivocada de um anjo no céu, e isso é muito difícil nós entendermos, tanto é que a Bíblia chama de mistério da iniquidade, como que o mal surge num ambiente de paz perfeita, de justiça, de bondade, né?
Isso é realmente um mistério. E depois o mal sendo transportado para a terra, envolvendo Adão e Eva no grande conflito. Satanás então fez com que eles bebessem desse cálice da maldade, né? E se não fosse a nossa compreensão do grande conflito entre o bem e o mal e da origem do mal, certamente seria mais um motivo para entendermos de forma equivocada o caráter de Deus, como alguns entendem, como se Deus fosse o causador do mal. E na verdade não. Agora, há um texto na Bíblia que eu acho realmente maravilhoso, quando o apóstolo Paulo escreve que Deus opera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, embora Deus não seja o causador do mal, no universo em que existe o mal, Deus ainda assim usa consequências negativas da nossa vida aqui neste mundo de pecado para o nosso próprio bem. Eu diria assim, é mais ou menos como os pais que levam o filho ao dentista. É lógico que o filho vai sentir dor, vai receber uma injeção ali e tudo mais, né? Geralmente é algo que não causa prazer a ninguém, né? Mas os pais, na sua maturidade e bondade, sabem que aquilo é bom para o filho naquele contexto. E Deus sabe que a sua principal finalidade é nos salvar eternamente, não apenas para esta vida. Ele usa coisas ruins, num contexto ruim, para o nosso próprio bem. E nós vemos aí em Romanos 8, 22, toda a criação suporte angústias até agora. Essa criação está sofrendo muito. Por enquanto, né? Por enquanto. Oi, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 8 e o título da lição é Jesus, provedor e mantenedor. Vamos a ter 3 partes na parte da compreensão. A primeira coisa é Deus, criador e mantenedor do universo. Em segundo lugar, mantenedor através da dieta original que Deus providenciou para a raça humana. Também mantenedor em meio do mal. Essas 3 partes vamos desenvolver rapidamente. A pergunta que eu me faço rapidamente é: que seria da obra criada por Deus se não existisse a mão mantenedora, sustentadora de Deus? Pastor, é bom que nós sempre nos lembremos de que Deus não apenas é criador do universo, mas Ele também é o mantenedor. Nós mencionamos isso numa lição anterior, que diferentemente do que pensam os deístas, para eles Deus é um Deus ausente, Ele apenas cria e se afasta, não está ali promovendo a manutenção do sistema, do universo, da vida. Nós cremos, baseados na Bíblia, que Deus é um Deus interessado na criação. Criou e permanece cuidando, zelando por essa criação. Aqui em Filipenses, no capítulo 4, verso 19, é exatamente isso que nós podemos perceber. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus supre nossas necessidades. E em Hebreus, no capítulo 1, verso 3, lemos assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, ele se refere aqui a Jesus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então aqui diz claramente, o autor de Hebreus, que Jesus Cristo, o Verbo, que é Deus, o Criador, ele não apenas cria, mas ele também sustenta pelo poder de sua palavra. Então é motivo de muito conforto, né? Pensarmos que Deus ele está envolvido conosco, é o mantenedor e nos sustenta. Ele cuida da nossa vida, assim como um pai e uma mãe carinhosos também cuidam da vida de um bebezinho que está ali tão frágil, precisando de todas suas necessidades serem atendidas. Em segundo lugar, o que tem a ver com nossa dieta. Deus estabelece uma dieta para os seres humanos. E isso que tem que ver com nossa convivência com Deus e que tem que ver diante da responsabilidade da criação. Sim. Gênesis 1, 29, nós lemos assim: Disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. Aqui nós vemos mais uma vez o carinho de um Deus maravilhoso que provê o alimento ideal para os seres criados, né? E note que inicialmente, antes do pecado, não havia realmente a predação, a necessidade de animais matarem outros para se alimentar deles, né? O plano de Deus, originalmente, era de que não houvesse morte para que pudesse haver vida, manutenção da vida. O plano de Deus é que o reino animal providenciasse os meios de subsistência para o reino vegetal providenciasse os meios de subsistência para o reino animal. E esse então foi o ato carinhoso de Deus em prover
para nossas necessidades nutricionais, o alimento ideal, que naquele momento se compunha de frutas, sementes, não é? E que ainda hoje, segundo as pesquisas científicas, é a dieta mais apropriada para os seres humanos. Haja vista muitas pesquisas que mostram que a dieta vegetariana promove maior longevidade e qualidade de vida enquanto vivemos mais. Então, ainda hoje Deus mostra o seu carinho ao nos orientar no que diz respeito à dieta mais apropriada, ao estilo de vida mais apropriado, aqueles 8 remédios que nós tão bem como adventistas conhecemos, mas que precisamos colocar mais em prática, não é? Porque ali está realmente a revelação de Deus para o nosso bem-estar. A pergunta seria então agora, a existência do mal pressupõe então, refuta realmente a existência de Deus? Pastor, me permita usar aqui a sua ilustração inicial, né? A Torre Eiffel. De fato, como o senhor disse, se houvesse um defeito de estrutura aqui, uma rachadura ou algo assim, seria muito ilógico dizer que a torre ela proveio do acaso pelo fato de haver um defeito nela. O defeito mostraria apenas que houve algum acidente, como o senhor disse, talvez um avião tivesse chocado contra a torre, né? Ou um terremoto, alguma coisa assim. Teríamos que buscar uma boa explicação para o defeito, embora esse defeito não apontasse para o acaso, como a origem da torre. O design permanece. O projeto permanece. Da mesma forma, quando nós observamos a natureza e percebemos ali defeitos, problemas e o mal em si, nós podemos com isso concluir que não houve então um Criador? Não, nós concluímos que há um Criador, mas que houve um problema. Alguns dizem que o designer não é tão inteligente porque existem problemas na criação. Mas esses não se valem da revelação especial, a Bíblia Sagrada, que explica que a culpa não é do designer. A culpa foi dos seres criados livres que optaram pelo mal, pelo pecado. Eu estou lendo um livro, e há muitos outros por aí, que falam sobre justamente essa questão de Deus e a origem do mal. Deus, a liberdade e o mal, de um filósofo, famoso filósofo cristão chamado Alvin Plantinga. E aqui ele mostra que o mal, na verdade, não aponta para a não existência de Deus. O mal aponta justamente para o contrário disso. Porque se existe o mal, deve haver algo que, em contraste, revele o bem. Por exemplo, como eu sei que uma linha está torta? Porque eu sei o que é uma linha reta. Né? Então, como eu sei que algo é mal? Porque eu comparo esse mal com aquilo que é chamado de bem. E como eu sei que existe bem e mal? Porque há um padrão superior a eles que nos mostra o que é esse bem e esse mal. Esse padrão é chamado de Deus. Então, na verdade, o mal revela não que Deus não existe, mas que existe o bem e o mal é justamente a contrafação desse bem, ou a distorção desse bem. E a Bíblia revela que Deus um dia vai resolver esse problema, colocando ponto final no mal, e enquanto isso não acontece, ele até usa, muitas vezes, as consequências do mal, como já vimos na lição anterior, justamente para o nosso próprio bem. Na parte da aplicação, nós temos que nos fazer alguma pergunta. Os seres humanos somos livres ou escravos? Enfim, somos escravos do pecado, mas Deus nos torna livres. Mas liberdade, o que significa liberdade? Pastor, essa lição, a lição dessa semana é muito interessante, assim como as demais que temos estudado, não apenas por mostrar que Deus é o nosso Criador e mantenedor, mas por tratar de um tema também muito interessante que muitas vezes é usado pelos ateus contra os cristãos, ou contra os teístas, que é justamente aquilo que falávamos há pouco, a origem do mal. Na verdade, a origem do mal, como já vimos, não aponta para a não existência de Deus, ela revela que Deus criou seres humanos e anjos também dotados de livre escolha, livre-arbítrio. Deus poderia ter criado robozinhos, autômatos, obrigados a obedecer. Mas aí não haveria amor, não haveria uma resposta que realmente significa amor para com o Criador. O amor só se manifesta num ambiente de liberdade. Então Deus cria seres, anjos e homens, seres humanos, dotados de liberdade de escolha. Lamentavelmente, os seres que foram criados neste planeta, Terra, eles optaram pelo mal. O que revela, o que prova realmente que eles foram criados com liberdade de escolha. E Deus, na sua bondade, Ele vai resolver esse problema, já começou a resolvê-lo no passado, mostrou isso muito claramente na cruz, e quando Cristo voltar e recriar a Terra, Ele realmente colocará um fim à história de pecado. E eu creio que nunca mais a Bíblia fala isso, o mal se levantará por segunda vez, porque ninguém mais duvidará do caráter de Deus e de que Deus é inocente no grande conflito. Olá, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos desenvolvendo agora a lição número 9 e o título da lição é Casamento, um presente dado no Éden.
Vamos a subdividir nossa lição em duas partes, simplesmente. A primeira, casamentos, uma representação da imagem de Deus. Quer dizer que o casamento é uma representação da imagem de Deus. E, em segundo lugar, também o tema do casamento, uma ideia singular de Deus. Como o casamento pode nos mostrar que somos seres relacionais? E qual é a relação do casamento com a criação? Pastor, é interessante a lição desta semana nos lembrar de que, assim como o sábado, o casamento é uma instituição que foi criada no Éden, antes do pecado. Portanto, realmente é uma bênção. Assim como a observância devida, correta, do sábado implica em bênçãos para a família, em bênçãos físicas, mentais e espirituais, o casamento, quando vivido segundo a vontade de Deus, de acordo com os planos de Deus, ele também se revela uma grande bênção. Aqui em Gênesis capítulo 2, verso 18, nós lemos o seguinte: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então, esse plano de que um complementasse o outro já vem lá do Éden. Quando Deus pede que Adão dê nome aos animais e percebe que eles viviam aos pares, Adão se percebe sozinho, se percebe carente de uma complementaridade. Mas ele não precisava só de uma companhia, porque se fosse isso, Deus mandava um anjo para conversar com Adão. Se fosse de um amigo, Deus criava João para estar com Adão. Adão precisava mais do que apenas um amigo ou uma companhia. Deus precisava de alguém que o completasse. E então Deus cria Eva justamente para ser essa companheira que o completa, que o torna completo. Isso mostra mais uma vez que um Deus relacional, porque é um Deus triuno, criou seres humanos para também se relacionarem em amor. Uma segunda pergunta que é parte da segunda parte da lição, uma ideia singular de Deus. Por que unicamente o homem e mulher podem se tornar uma carne, de acordo com o plano original de Deus? Por um simples motivo. Porque para se complementar alguma coisa, é preciso que haja uma semelhança, mas uma diferença. O côncavo e o convexo, algo assim, né? Então, quando Adão contempla Eva pela primeira vez, ele diz, agora sim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele percebe que ela é uma igual, não é como as demais criaturas que passaram diante de seus olhos. Eva agora era uma igual, porém, graças a Deus, bastante diferente. Então, apenas ela pode complementar ele, e apenas ele pode complementar ela, porque ambos são iguais, de uma mesma essência, da mesma natureza, ambos são criados à imagem e semelhança de Deus, porém têm suas diferenças, suas peculiaridades psicológicas, físicas, que vão completar um ao outro. Portanto, a Bíblia só reconhece um tipo de casamento, pastor. O casamento entre um homem e uma mulher. Exatamente. Vamos passar a uma outra pergunta necessária para este assunto. De acordo com o plano original de Deus, o que deve ocorrer antes dessa união? Diferentemente de outras instituições em que os fatores não alteram o resultado, né, o produto, no que diz respeito ao casamento, sim, os fatores alteram o produto. Porque Deus estabelece muito claramente a ordem desses fatores. E Jesus, no capítulo 10 de Marcos, ele reafirma essa ordem. Aqui em Marcos capítulo 10, versos 7 e 8, está escrito: Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. Esta é a ordem. Homem e mulher adquirem maturidade suficiente para deixar a casa paterna, portanto estão maduros, estão preparados, e é bom que eles vivam a sua vida agora realmente com certa independência. Depois, une-se à sua mulher, e aqui nós estamos vendo então o casamento, a união abençoada por Deus, e somente depois disso, os dois tornam-se uma só carne, ou seja, eles têm a relação sexual. Essa ordem traz bênçãos, essa ordem traz felicidade. E o interessante, pastor, é que pesquisas científicas têm sido feitas que mostram justamente que quando essa ordem aqui é subvertida, é alterada, o que vem depois disso é a tristeza, é a depressão, é a insatisfação. Por exemplo, me lembro de uma aqui. Uma pesquisa publicada num site científico diz que casais que moram juntos antes de se casar são mais infelizes. Uma outra pesquisa revela que aqueles casais que se mantiveram castos, se mantiveram puros antes do casamento, né, e só tiveram relações sexuais após o casamento, são muito mais felizes em sua vida sexual. O que mostra que realmente o plano de Deus, ele é o melhor para os seres humanos. Uma pergunta interessante que chega até nós como resultado dessa lição é como nós podemos promover a manutenção do casamento, porque tem que ter uma manutenção, né? Sim, porque
talvez o mais importante do que casar é manter-se casado, né? E como toda sociedade, é preciso que haja realmente esforços, né, muito claros no sentido de manter esse relacionamento. Um texto que eu aprecio e que sempre me faz pensar nessa manutenção é justamente o que Paulo escreveu em Efésios, capítulo 5. Eu vou ler apenas 2 versos, os versos 22 e 25. Ele fala às mulheres e aos homens aqui. Ele diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Se eu parasse aqui, talvez alguns machistas de plantão, né, ficassem até felizes, pensando, é isso mesmo, olha, as mulheres têm que ser obedientes, submissas. Mas o verso não termina aqui. Eu vou ler de novo, completando o verso. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, o Senhor Deus. Mas como que o Senhor é conosco? Eu não acredito que ninguém se converta na marra em nossos dias, né? Eu não creio que você escolheu assistir esse vídeo porque alguém o obrigou. Nós escolhemos seguir a Deus por amor. Tanto mais quando reconhecemos que Deus amoroso Ele é para conosco. Aí essa resposta, essa submissão nossa para com Deus, ela é quase que natural, porque percebemos o amor dele tão profundo a ponto de morrer por nós. Para os homens, Deus diz algo até mais sério do que o que Ele diz para as mulheres. No verso 25 está escrito, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. No momento em que uma mulher encontra um homem que tem esse nível de amor, no momento que a mulher encontra um homem que a ama a ponto de, se preciso for, dar a vida por ela, eu entendo que essa mulher vai respeitar esse marido. Claro que aqui não há ordem para que a mulher ame o marido, porque as mulheres são seres realmente mais amorosos, né, do que os homens, e para o homem Deus manda. E se Deus manda, é porque Ele capacita. Então a oração que você, se você que está me assistindo é marido, né, a oração que você pode fazer a Deus é a seguinte: Senhor, ajuda-me a amar mais, ajuda-me a ter um amor mais profundo por minha esposa. É o tipo de oração que Deus nunca deixa de ouvir ou de atender, porque Ele está disposto a fazer isso. Se Ele manda, Ele capacita. E a mulher, esse respeito, né, que deve ter para com o marido. Então, a manutenção do casamento depende de 2 coisas, basicamente, entre muitas outras, diálogo, enfim, depende de 2 coisas, basicamente, amor e respeito. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Este é o esboço que segue o ciclo do aprendizado. Estamos na lição número 10 e o título da lição é Mordomia Cristã e Meio Ambiente. Trataremos 3 assuntos nesta parte da compreensão. Em primeiro lugar, guardiões da terra, os seres humanos, a raça humana. Em segundo lugar, sábado e o meio ambiente, um segundo ponto. E em terceiro lugar, mordomos da saúde. Vamos falar da primeira parte e logo vamos fazer uma pergunta. O que significa a ordem de Deus para que o ser humano domine a criação? E a correta compreensão desse assunto nos livra de 2 equívocos claros. Quais são esses equívocos? São 2 perguntas, então, numa, né? Vamos à primeira. O que significa o fato de Deus ter dito para Adão e Eva que eles dominassem sobre a criação? Na verdade, isso tem que ver com aquilo que a gente chama de mordomia cristã, ou seja, nós somos colocados por Deus neste mundo como administradores da criação. Deus nos empresta o meio ambiente. E o fato é que os criacionistas, aqueles que seguem a Bíblia, creem na doutrina da criação, deveriam ser os mais imbuídos de um espírito ecológico do que todas as outras pessoas, porque o motivo correto para nós é justamente o fato de que Deus nos dá como responsabilidade a manutenção, o cuidado para com a natureza que Ele criou e nos deu tão bondosamente. Então esse dominar não significa sujeitar, destruir, depredar. Muito pelo contrário. Dominar significa usar a sabedoria que Deus nos deu, usar a moralidade que Ele também nos deu para criar, para cuidar de modo sábio dessa natureza que é um presente de Deus para nós. E a segunda... Diríamos que domínio é aquilo que as plantas fazem dos seres humanos, né? Aquelas folhas, drogas, enfim, que saem das plantas, terminando dominando os seres humanos. E a ordem foi ao revés, né? Escravizando. Quais são então essas consequências? Os 2 perigos de que nos livram essa doutrina, né? essa concepção de que nós somos administradores da natureza. Muito bem. O primeiro é o desprezo para com a natureza. Se nós somos criados e recebemos de Deus a ordem de cuidar dela, de administrar bem a natureza, isso vai nos impedir, ou deveria impedir, de desprezar a natureza, como sendo apenas um recurso para usar
sem nos preocupar com a sustentabilidade, com a renovação dos recursos. E o segundo perigo de que nos livra essa concepção é a divinização da natureza. Há pessoas que vão para o extremo oposto e aí passam a considerar a natureza como se fosse um deus ou uma deusa, né? A divinizam e a cultuam até. Nós não cremos nisso, nós cremos que a natureza provém de Deus. Deus deve ser cultuado, Deus deve ser adorado, a natureza não, ela é criatura como nós. Então esses dois extremos são perigosos e a correta compreensão da doutrina da criação nos livra desses dois perigos. Em relação ao sábado, o meio ambiente, a pergunta seria de que maneira o sábado nos lembra de que somos administradores da criação. O mandamento do sábado, o quarto mandamento lá em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, ele nos lembra e usa justamente esse verbo, lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor. Então o sábado, como já vimos em lições anteriores, ele é um memorial, é o lembrete de Deus de que Ele é o Criador e de que a natureza ela está sob nossa administração. Sendo o sábado o memorial da criação, ele é o dia da ecologia. Porque, entre outros motivos, guardamos o sábado também porque Deus fez, porque Deus é o Criador. Então, toda vez que você reserva o 7º dia para descanso, para uma comunhão mais íntima com Deus, você também se lembra de que Deus é esse Criador maravilhoso que lhe deu a natureza de presente. Também uma lei, né, que fala de descanso da terra cada 7 anos. Sim. Tinha um propósito ecológico também isso, né? Sem dúvida, a questão do plantio, né? E o descanso, assim como a natureza precisa de descanso, nós também precisamos, né? Há um movimento agora aí tentando colocar no outro dia essa característica de dia da família, dia de salvamento da terra, mas isso não é correto porque a Bíblia já traz o verdadeiro dia da família, o verdadeiro dia da ecologia, muito tempo antes de o ser humano tentar criar essas ideias de salvar a terra e tudo mais. O verdadeiro dia da ecologia, da família e do contato com Deus é o Santo Sábado do quarto mandamento. E o terceiro ponto dessa parte da compreensão fala sobre que somos mordomos da saúde. E nós vemos um texto em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20, seguindo esses passos. Qual é a principal, seria a pergunta, qual é o principal motivo pelo qual devemos cuidar a saúde também? Eu vou ler aqui, pastor, o texto que o senhor citou, que é justamente 1 Coríntios 6, capítulo 6, versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Como o tema da lição desta semana é mordomia cristã e meio ambiente, a mordomia não tem que ver apenas com o meio ambiente, com o cuidado da criação. Ela também tem que ver conosco, né? Com o cuidado que temos que ter com o nosso corpo. Não apenas para sermos mais bonitos ou mais saudáveis, como muitas pessoas buscam aí a saúde talvez apenas por vaidade, né? Mas a nossa motivação principal é o fato de que nós não nos pertencemos. Deus nos emprestou esse corpo e pede que nós, assim como cuidamos da natureza, cuidemos dele também. Mantenhamos o corpo em boas condições, porque ele é templo do Espírito Santo. Quando nós tomamos algo emprestado, nós geralmente cuidamos mais disso do que aquilo que nos pertence. Então essa ideia deveria também estar impregnada na nossa concepção de cuidado do corpo. Ele não nos pertence e devemos cuidar dele e devolvê-lo para Deus da melhor maneira possível, né? Até porque, ao cuidarmos do corpo, estamos também cuidando da mente. Tudo de que nos alimentamos, o estilo de vida que nós mantemos, ele afeta o corpo e diretamente afeta a mente também. Segundo estudiosos, principalmente o chamado lóbulo frontal, que é a antena parabólica, né, digamos assim, com que nos conectamos com Deus. Se o nosso corpo não estiver bem, a mente também não estará bem, o lóbulo frontal não estará bem, e essa antena vai ficar não muito bem sintonizada. Então lembre-se disso, né? Cuidado da sua saúde tem que ver diretamente com a sua adoração ao Criador, seu contato com Ele, a sua comunhão com Deus. Um assunto que nós temos que considerar agora, como nós somos influenciados por a concepção correta da criação, porque se fosse evolução, assim a vida é assim, Não. Qual é a nossa concepção e como afeta isso nosso cuidado da natureza? Se nós cremos que fomos obra ou criados na imagem de Deus, a natureza é a criação de Deus. Se a visão darwinista fosse a correta, nós teríamos que realmente aproveitar ao máximo tudo que está à nossa disposição, né? Porque sobrevive o mais forte, o mais apto.
Estamos aqui apenas para usar a natureza com uma finalidade utilitarista, né? Mas quando nós olhamos a natureza sob as lentes, através das lentes do criacionismo, nós vemos que precisamos cuidar dela. Temos que ter carinho para com a natureza. Não somos apenas, como eu já disse em outra ocasião, um animal a mais aqui na criação, animais racionais, mas somos a obra-prima do Criador. E como estamos colocados acima dos animais, como os seres humanos administradores da criação, nós temos um dever especial para com a criação. Esse dever, essa obrigação moral de cuidar, ela vem justamente da visão criacionista com respeito às origens. Pastor, inclusive, é uma profecia no Apocalipse que diz, né, que ele vem para destruir os que destroem a terra. Então Deus tem um ciúme, um zelo muito grande com respeito à criação. E uma das profecias tem que ver justamente com essa ânsia destruidora do ser humano. Nunca em toda a história vimos tanta destruição da natureza quanto em nossos dias. Portanto, isso também aponta para a brevidade da volta de Jesus. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Bem-vindos a esse momento especial onde estudamos juntos esta porção da Palavra de Deus. Na compreensão, nós vamos tocar a 3 pontos específicos. Em primeiro lugar, criação e o sábado. Em segundo lugar, Jesus e o sábado. E em terceiro lugar, o sábado e os últimos dias. A primeira pergunta então tem que ver com isso. Como a instituição do sábado refuta a ideia de que ele teria sido criado para um povo apenas? Não é apenas para um povo, né? A resposta a essa pergunta é muito simples, né, pastor? A menos que a pessoa queira complicar demais, né? Porque quando nós voltamos no tempo e verificamos o relato bíblico, percebemos que o sábado foi criado no fim de que semana? A semana da criação. No momento em que Deus estabelece o sábado, e ali é dito em Gênesis que Deus descansou, dando o exemplo, santificou e abençoou esse dia, havia apenas um casal sobre a terra. Não havia povo nenhum. Não havia povo judeu, não havia povo ameríndio, não havia mais ninguém, apenas um casal. E Adão e Eva não eram de nenhuma etnia, eram simplesmente seres humanos, os primeiros seres humanos. Se o sábado é criado nesse momento, inclusive antes do pecado, é bom lembrar, porque o sábado não é parte de uma lei que veio para servir de cerimônia ou algo parecido. Ele é parte de uma lei que é eterna, a lei moral, dada antes do pecado. Então o sábado foi criado para o benefício da humanidade, e não de um ou outro povo. Jesus, quando diz que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, confirma isso. Ele não disse o sábado foi feito para o judeu, ele diz o sábado foi feito para a humanidade, e todas as pessoas que quiserem, exercendo o seu livre-arbítrio, podem ser abençoadas pela observância desse dia sagrado. E a Bíblia confirma a literalidade da semana da criação? Você pode confirmar com a Bíblia isso? Sim, justamente quando nós lemos o relato do mandamento do sábado, né, ali em Êxodo capítulo 20, nós já mencionamos aqui em outras ocasiões, lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Né? Isso está em Êxodo capítulo 20, verso 8. De 8 a 11 você tem o mandamento do sábado. Então o próprio mandamento, um dos 10 mandamentos, revela ou reafirma, né, a literalidade da semana da criação. Nós também lemos lá em Hebreus, aqui em Hebreus capítulo 4, no verso 4, o seguinte: porque em certo lugar assim disse Deus, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, os autores se referem sempre à semana da criação como sendo literal e o sábado como sendo a culminação dessa semana. Indo agora para Jesus e o sábado, a pergunta seria: o que o fato de Jesus ter realizado milagres no dia sábado revela sobre um dos significados desses dias? Algumas pessoas entendem de modo equivocado o fato de Jesus ter realizado curas no sábado e acham que com isso ele estivesse trabalhando, né, e assim mesmo quebrando o mandamento. Em primeiro lugar, é bom dizer que se Jesus tivesse transgredido a lei, e a Bíblia diz que isso é pecado, claramente, Jesus teria sido um pecador, e como pecador não poderia ter comprado nossa redenção. Ele mesmo careceria de perdão. Jesus nunca cometeu pecado, portanto nunca quebrou a lei de Deus. Mateus capítulo 5 diz que ele veio para cumprir a lei, não para aboli-la ou transgredi-la. O que Jesus fez no sábado não era trabalho,
porque ele estava dando libertação às pessoas. Estava curando as pessoas, não fazendo isso em troca de dinheiro, nada, de nada, né? Como já dissemos numa outra ocasião também aqui nesses comentários, você poderia ir à carpintaria de José e Maria, de Jesus também, e você nunca encontraria a carpintaria aberta aos sábados. Porque segundo Lucas capítulo 4, verso 16, Jesus e sua família eram sempre vistos na sinagoga ou na igreja da época, no dia de sábado. Aqui, em Deuteronômio capítulo 5, no verso 6 e seguintes, né, encontramos a repetição da lei, dada lá em Êxodo capítulo 20. E é interessante que aqui Deus adiciona um elemento especial aos mandamentos, quando diz assim, no verso 6, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa de servidão. Além de ser um memorial da criação, após o pecado, o sábado adquire um outro significado, igualmente memorável. A recordação de que Deus liberta. Deus libertou o povo dele do Egito e continua fazendo isso hoje. Jesus, quando cura aquelas pessoas no Novo Testamento, ele está libertando aquelas pessoas da escravidão do pecado, da escravidão das doenças. Quantas vezes disse, vá e não peques mais. Né? Então o sábado, além de ser o memorial da criação, pastor, é o memorial da redenção e da libertação. Como você mesmo falou nos blocos anteriores, Deus fez um templo no tempo, né? Exatamente. Em relação ao sábado e os últimos dias, como o mandamento do sábado está relacionado com as controvérsias que precedem a volta de Jesus? Isso é muito interessante porque a gente pode perceber o sábado ao longo da história, né? Nós temos o sábado na criação, antes do pecado. Temos o sábado transmitido ao povo de Deus após o pecado e cristalizado e solidificado em tábuas de pedra que representavam eternidade, permanência, né? Não foi escrito na areia nem na madeira, foi em pedra. Hoje talvez fosse usado aço inoxidável, né? Mas isso simboliza a eternidade, é permanência. Vemos o sábado sendo guardado pelos profetas, vemos o sábado sendo guardado por Jesus, seus discípulos, por Maria. Enfim, o sábado permeia toda a história e não é diferente com respeito ao futuro. Nós vemos que, inclusive, lá em Isaías capítulo 66, o sábado será observado, inclusive, na nova terra, após a volta de Jesus, após a eliminação do pecado da terra. Mas com respeito à controvérsia que antecede a volta de Jesus, aqui em Apocalipse 14, 6 e 7, nós lemos, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa fraseologia, essa linguagem aqui, é exatamente a mesma que é empregada em Êxodo capítulo 20, de 8 a 11. João usa aqui a sequência da criação, né, para se referir ao mandamento do sábado, em Êxodo capítulo 20. Então, isso nos dá a entender que uma das mensagens que deverá ser proclamada pouco antes da volta de Jesus é justamente a mensagem de que devemos adorar a Deus, o Criador, e o sábado é um lembrete dessa adoração, por ser o memorial da criação. Que maravilha! Todos nós fomos criados para ter uma íntima comunhão com Deus. A pergunta é como a observância do dia sábado fortalece nossa comunhão com Deus. Será que implica aí algum fator de intimidade com Deus o dia sábado? Pastor, alguém disse certa vez que durante a semana nós temos que andar de mãos dadas com Jesus. No sábado nós nos sentamos aos pés de Jesus. Então Deus sabe, e já sabia, que com o corre-corre, né, dos dias modernos e com a vida difícil que teríamos depois do pecado, haveria sim a necessidade de um dia, não apenas para recordar a criação, não apenas para apontar para a libertação, mas um dia para a gente parar realmente, como diz o Salmo 46, verso 10, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como fazer isso durante a semana? É lógico que é importante termos um momento de comunhão com Deus todos os dias. De manhã ou à noite, o momento mais apropriado para você, em que você ora a Deus com mais calma, com mais paciência, abrindo o coração a Deus como se faz a um amigo, né? E que você também tenha um tempo específico para ler a Bíblia todos os dias. Mas em que outro momento da semana temos, assim, pelo menos 12 horas, a parte que estamos acordados, pelo menos, né? Acordados, 12 horas, assim, para você manter uma comunhão mais íntima, mais estreita com o Criador. É justamente no sábado. Mesmo aqueles que dizem guardar outro dia, acabam não fazendo isso, porque resolvem assuntos de família, de negócios, né? Lavam o carro, limpam a casa. Então, quando nós observamos o sábado da maneira como deve ser observado, como diz a Bíblia, não é? Cuidando de não fazer nossos próprios interesses, como diz Isaías 58, nós podemos, então, como eu disse,
aprofundar nossa comunhão com esse Deus maravilhoso. É como se recebêssemos uma força especial, uma energia especial para poder enfrentar a próxima semana, né, de desafios, de tarefas, justamente porque paramos um dia, como se dessemos um passo para trás para dar um salto adiante. O sábado é esse passo atrás. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos muito felizes de receber a cada um de vocês aí, onde vocês estão, para poder esboçar a lição da Escola Sabatina e fazer mais fácil o ensino de cada sábado. Vamos subdividir a lição em 3 pontos, esta parte da compreensão. Em primeiro lugar, criação e redenção. Em segundo lugar, criação e graça. Em terceiro lugar, criação e nova criação. A primeira parte, uma pergunta lógica, iria rapidamente. Qual é a relação entre criação e redenção? Podemos até começar a responder com outra pergunta, né, pastor? Redenção de quê? Né? O relato da queda do pecado está contido lá em Gênesis, né, logo após a criação e os primeiros momentos em que Adão e Eva vivem aqui na Terra. Não sabemos quanto tempo decorrido depois da criação eles caíram, né? Mas enfim, Jesus vem nos redimir justamente porque houve uma queda. Há uma necessidade de um resgate, isso é redenção. E ele nos redime porque o pecado, ele tomou conta da humanidade por meio de Adão e Eva. Então há uma relação muito direta entre o relato da criação e da queda e a história da redenção, e especialmente no ápice dela, que seria realmente a cruz ali e depois a volta de Jesus, né? Se não houve uma queda literal como está relatada em Gênesis, a história da redenção fica um tanto confusa, né? Redimir-nos do quê? E outra coisa, será que, alguns podem até perguntar, será que Jesus tem poder realmente para perdoar meus pecados? Será que Jesus tem realmente poder para limpar a minha vida e me dar um novo coração, como Salmo 51, verso 10, nós já lemos aqui numa outra ocasião? Basta pensar na criação, na origem. O Deus Todo-Poderoso, que criou o universo do nada, que disse haja luz e houve luz, é o Deus que veio à Terra, encarnou-se, é o Verbo encarnado, e que comprou a salvação na cruz. Se ele tem poder para criar o universo, ele também tem poder para recriar em nós, seres humanos, né, a nossa natureza, para nos dar um coração novo, uma mentalidade nova, propósitos puros. Então a relação entre a criação e a redenção é muito estreita e nos aponta realmente para um Deus Todo-Poderoso que cria e recria. E a criação é perfeita, né? Porque todo perfeito não é robotizado, né? É livre. E a liberdade tem a possibilidade de ir ou não ir, obedecer ou não obedecer. E então, nós todos sabemos que o ser humano desobedeceu e aí temos a queda e aí a solução de Deus para esse assunto. Assim como Eva teve liberdade para escolher pecar ou não, hoje Deus nos convida a exercer liberdade para não pecar e escolhê-lo como aquele que nos dá poder para viver uma vida santa. Sempre a questão foi de liberdade, né? Nós temos liberdade para escolher a Deus, diferentemente de um mecanismo a controle remoto. É verdade. E criação, falando agora da criação e a graça, nós vemos na Bíblia, em Gênesis capítulo 2, especificamente, como Deus providencia a solução do princípio, né? Fala das roupas, aquelas roupas. Que significado tem aquelas peles com que foram vestidos nossos primeiros pais? Veja, antes da instituição do ritual do santuário, que vai ser, que Deus vai usar como um símbolo, né, da redenção, antes da Bíblia, antes da cruz, é a cruz antes da cruz, podemos dizer assim, Deus já aponta para a morte do Cordeiro. Deus já mostra que haveria a necessidade de um sacrifício para a remissão dos pecados. E ele faz isso com o sacrificar de um cordeiro, e mais do que isso, a utilizar a pele desse cordeiro para prover roupas para Adão e Eva. Adão e Eva, numa tentativa frustrada de cobrir sua nudez, e essa nudez não é apenas nudez física, né? É a nudez da alma mesmo, a nudez que revela, que desnuda o pecador quando ele se vê realmente carente e finito. Então Deus cobre essa nudez com roupas apropriadas. As folhas de figueira ali não poderiam fazer isso. Escusas, né? Então veja, ela quase que representam, aquelas folhas quase representam a justificação pelas obras, que é uma impossibilidade, mas é Deus quem cobre nossa indignidade, é Deus quem cobre nossa nudez espiritual, e isso é feito com a pele do Cordeiro. Em João capítulo 29 identifica o Cordeiro, quando João Batista vê Jesus vindo até ele para ser batizado, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeirinho que foi usado para cobrir a nudez de Adão e Eva, e os muitos cordeiros que foram sacrificados posteriormente no santuário, apontavam
única e exclusivamente para Jesus, o Cordeiro de Deus. Por isso que a Bíblia fala que quando Deus disse para Adão, o dia que você coma, vai morrer. Não disse que vai começar a morrer, esse dia iria morrer. E esse dia morreu um cordeiro, né? Em vez de a substituição. E as peles cobriram o corpo dele para estar em contato com Deus. Alguns que falam que a pele, as vestimentas mediam entre Deus e a pessoa. Faz a pele, uma ponte ali entre uma Deus ponte, né? A média. Por isso que nós temos aqui a meia entre quê? Entre a pele e o externo, né? E é algo muito íntimo, né? A roupa que nós vestimos. E a Bíblia diz que nós temos que nos revestir de Cristo, ou seja, tenha Jesus como aquele que é mais íntimo seu. E ele de fato tem que ser, porque ele é nosso Salvador. E foram essas vestimentas que vestiram. Depois a Bíblia fala que nós, para entrar nos reinos dos céus, necessitamos essas vestimentas, né? Vestes brancas. Brancas para, que é enfim, justiça. Apocalipse fala um pouquinho mais disso. Na terceira parte da lição, na parte da compreensão, criação e a nova criatura. Ou criação e a nova criação. Existe uma palavra assim. Criação e a nova criação. A pergunta seria, segundo a Bíblia, o ser humano é imortal, né? E que esperança há para nós? Como a destruição da morte por Jesus contraria a evolução? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, por exemplo, entre outros, né? Ele demonstrou ter poder sobre a morte. Como Criador, ele pode devolver a vida. E ele fará isso efetivamente no fim, na sua vinda, né? Devolvendo a vida àqueles que morreram em Cristo. Aqui em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo faz um estudo muito aprofundado do que é a ressurreição dos mortos, né? Seria bom que o nosso amigo que nos assiste agora pudesse ler depois com calma, né, com oração, todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, porque Paulo aqui é muito claro com respeito à questão da ressurreição. Ele fala, por exemplo, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas como Cristo ressuscitou, e há muitas evidências a respeito disso, né, na própria história, enfim, é certo que nós também ressuscitaremos, porque Ele tem o poder para isso. Se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ele fala aqui no verso 19, somos os mais infelizes dos homens. E depois diz, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, verso 22. E no verso 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Como isso aqui contraria a evolução, inclusive a evolução teísta, que é aquele grupo que tenta conciliar Deus com o darwinismo, né, e criando uma teoria amorfa e contraditória, autocontraditória, contraria no seguinte aspecto: para os darwinistas, a morte faz parte da vida, faz parte do ciclo da vida, é algo normal, né? Para os darwinistas teístas, é assim também, porque os evolucionistas teístas, porque eles creem em Deus, mas creem que Deus criou a morte como um elemento naturalmente constitutivo ali da vida, né, do ciclo da vida. Quando lemos a Bíblia e vemos que Jesus vai destruir a morte, entendemos que a morte é um elemento estranho. Não fosse assim, Jesus não destruiria a morte. Permitiria que ela continuasse como um elemento ali constitutivo desse ciclo. Ao de Jesus destruir a morte, ele deixa bem claro que esse nunca foi plano de Deus. O criacionismo é a única visão de mundo que está em conformidade com a Bíblia, ao dizer que a morte não mais existirá, ao dizer que a morte é o último inimigo que será destruído por Jesus, e aí vamos desfrutar eternamente da vida com Deus, aí sim, imortais, revestidos da imortalidade. Como nós podemos conciliar a graça com a justiça? É bom nós termos sempre em mente que, segundo a Bíblia, Deus é Salvador, Jesus é Salvador, mas também é juiz. Deus, o Pai, entregou o juízo a Cristo. Agora, embora, de fato, Jesus tenha essas duas facetas, né, a de Salvador e a de juiz, uma coisa temos que ter em mente também, pastor, é o fato de que não precisamos ter medo do juízo, se formos amigos do juiz, se andarmos em comunhão com ele. Claro. O interessante é que Jesus acumula duas funções no juízo. E note que o juízo é uma das proclamações finais, né? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. O juízo faz parte da proclamação da igreja. Se a igreja só prega a graça, e muitas vezes, como dizia Bonhoeffer, né, o teólogo alemão, a graça barata, o que é pior, se a igreja só prega isso, ela está sendo desobediente à comissão que Deus deixou sobre ela. A igreja tem que pregar a graça, mas também advertir as pessoas de que há um juízo vindouro. Já em processo, na verdade. Então, mas temos que lembrar que Jesus acumula duas funções, a de advogado e a de juiz.
E isso é algo que nos traz muita esperança, muito conforto, saber que Jesus vai nos julgar, mas Ele está disposto a fazer tudo, e fez de fato, para nos salvar. E está fazendo, né? Então temos que evitar dois extremos, medo e frouxidão espiritual. Medo da perdição porque vamos ser julgados, e uma vida levada assim sem preocupação, porque tudo é graça, Deus nos salva mesmo, independente do que façamos, né? Ou do que creiamos. Graça e justiça andam de mãos dadas. A cruz provou isso de modo muito claro. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Já estamos na última lição do trimestre. Eu tenho certeza que foi uma bênção para todos nós. Vamos à última lição. O título da lição é Recriação. Falamos todo o trimestre de criação e hoje falaremos da recriação. E está conosco mais uma vez, muito obrigado por sua presença durante toda esta jornada, Michelson Borges. Ele é editor da Casa Publicadora Brasileira, mestre em teologia. Ele é um pesquisador da área de criacionismo também e tem um blog muito conhecido, vocês podem ver na tela, o blog que vocês podem acessar a esse blog para ter mais conhecimento dessa área de criacionismo. Também vocês podem acessar os comentários deste trimestre nesse site cpb.com.br, né? Na compreensão nós vamos ver 3 pontos bem definidos. Primeiro, restauração do pecado. Em segundo lugar, restauração do mundo todo, como a ser restaurado o mundo. E em terceiro lugar, restauração do ser humano com Deus, a restauração da aliança, da comunhão do ser humano com Deus. A primeira parte, então, já temos uma pergunta bem definida. Embora a morte de Cristo na cruz e a concessão de um novo coração ao pecador arrependido sejam eventos importantíssimos, o que constitui a culminação da esperança cristã? Qual é, finalmente, a esperança final para todo cristão? A ilustração do vaso e oleiro, pastor, é muito apropriada, né? A criação, assim que saiu das mãos de Deus, era um vaso lindo, maravilhoso, recém-criado, mas ainda fresco, né? Ou quem sabe podemos pensar numa pintura recentemente pintada, né? E aí vem o inimigo com toda a sua malícia e raiva de Deus e borra essa pintura, ou danifica esse vaso fresco, né? Mas Deus não deixou a humanidade sem uma promessa de recriação, de renovação, como o oleiro que refaz um vaso quando ele tem alguma irregularidade, alguma coisa que tira um pouco da sua beleza, né? Agora, nós entendemos claramente que a cruz, a morte de Cristo na cruz, ela é a solução para a morte, para o pecado. Ele veio para comprar o ser humano de volta, para resgatar o ser humano, e por isso a gente chama isso de redenção. Mas se pensarmos bem, de que adiantaria Jesus morrer na cruz para deixar o mundo como está? Já se passaram 2000 anos desde a cruz. E aparentemente as coisas continuam assim como estão e até piorando, né? Violência, morte, miséria, fome, tragédias, não é? E alguns se questionam com respeito a isso. Mas enfim, Jesus morreu por mim há 2000 anos, morreu pela humanidade, mas as coisas estão cada vez piores. Sim, porque eles esquecem do ponto final da história. A promessa da volta de Cristo é que coloca sentido realmente a morte dele na cruz. Ele morreu para nos resgatar e vem nos tirar daqui quando voltar. João capítulo 14 é muito claro, Jesus promete ali, ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele diz, eu vou preparar-vos lugar, voltarei para levá-los para onde eu estou. Ou seja, Jesus veio para nos levar para o céu, numa viagem de 1000 anos, a bordo da santa cidade de Nova Jerusalém, e depois habitar para sempre aqui neste mundo que será recriado por Deus como o vaso que receberá uma nova forma bela como era no Éden. Então teremos a restauração do pecado, das consequências do pecado, será uma restauração completa, recriação, né? Será uma recriação completa. Essa é a nossa esperança. Na segunda parte, restaurados do mundo. Quais são os cenários do fim apresentados pela ciência, o que diz a Bíblia a respeito disso? A visão clássica da ciência, ou podemos até, quem sabe dizer, a visão evolucionista com respeito ao futuro distante, né? Ela não é das melhores, não. Não é muito assim alvissareira, não traz esperança, né?
Segundo os astrônomos, os cosmólogos, os cientistas que estudam esse tipo de coisa, se houver matéria suficiente para conter a suposta expansão do universo, o universo poderá se contrair. E aí haveria uma espécie de buraco negro super gigante, aí, um buraco negro muito denso, o que faria com que toda a matéria do universo fosse esmagada nesse ponto de densidade quase infinita. Cenário número 1, então, pastor, é morrer esmagado num gigante, um grande buraco negro. Ou pelo menos os humanos que existissem naquela época, né, daqui a bilhões de anos. Se não houver matéria suficiente para conter essa expansão, o universo poderá, segundo a ciência, segundo os cientistas, se expandir indefinidamente. A energia das estrelas terá sido queimada, não haverá mais energia disponível, né? Então, o destino aí seria a vida se extinguir num universo sem energia, amorfo, frio. Cenário número 2, morrer num universo sem energia, frio. Mas há uma outra alternativa, a isso, né? Segundo os próprios cientistas, né, o nosso Sol, que não é lá muito grande, não vai explodir como uma supernova, como algumas estrelas aí acabam explodindo, mas ele vai se expandir, depois de queimar boa parte do seu hidrogênio, vai se expandir, e nessa expansão vai engolir Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e depois se contrair e virar uma estrela anã. Terceira opção, morrer torrado pelo Sol. Portanto, as três opções não são lá muito boas, né? Esmagados, congelados ou torrados. Mas a Bíblia apresenta uma quarta opção, que é a que traz esperança. A Bíblia fala que Deus, nós já vimos, Jesus vai voltar, vai nos resgatar desse mundo de pecado e depois recriar este planeta. Que legal. Não haverá nada de sol queimando, de buraco negro esmagando, né? Esses cenários aí. Muito antes disso, nós cremos que muito antes mesmo disso tudo, Jesus vem para recriar o nosso planeta. Essa é a opção real, né? Esse é o cenário bíblico real que nos oferece aquele que nunca mentiu, Jesus Cristo. Por isso que as pessoas que têm medo do futuro é porque não conhecem a Bíblia, né? Porque se seguimos a sequência das propostas científicas, enfim, todo é uma desgraça, todo está... Ou então vive na ilusão daquela máxima, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. A vida passa a ser apenas vida pelo prazer, prazer pelo prazer, porque a extinção é o que nos aguarda. A esperança da palavra de Deus é a melhor opção. E que maravilha, que Deus possa abençoar essa esperança em cada um de nós. A terceira pergunta é em relação à restauração do ser humano. Que tipo de restauração terá lugar após a volta de Jesus? Qual será esse tipo de restauração? Várias ótimas restaurações. Uma delas é do ser humano para com o ser humano mesmo, né? O céu será um lugar de harmonia, de paz, não mais guerras, não mais discórdias, não mais discussões, né? Haverá ali realmente um clima, um ambiente de fraternidade real. A outra restauração será da relação dos seres humanos com os animais e deles com eles mesmos, né? A Bíblia diz que o leão vai habitar com o cordeiro. A Bíblia diz que as crianças poderão brincar com serpentes, não farão mal nenhum, né? Então, aquele sistema de coisas que havia no Éden antes do pecado, em que os animais tinham prazer em estar junto com os seres humanos, né, será restaurado. Os animais não mais terão medo do ser humano. Não mais haverá necessidade de, não que isso seja uma necessidade, porque não é, né? Mas não mais será preciso que alguns matem para que se alimentem de outros, né? Isso tudo ficará para trás. O leão vai comer palha ou grama, feno, juntamente com o cordeiro. A própria condição, né, o metabolismo, a digestão desses seres será novamente restaurada àquilo que era originalmente. Mas a maior restauração, pastor, a maior de todas realmente, é a nossa relação para com Deus. Amém. Aqui em Apocalipse 21, nós lemos o seguinte nos primeiros 3 versos: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada, enfeitada, como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo, eis a casa de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Amém. E em Apocalipse 22, nos versos 3 e 4, lemos: Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, na santa cidade, na nova terra, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. E na sua fronte está o nome dele. A grande restauração que nós aguardamos com tanto entusiasmo, com tanta vontade, é justamente
o privilégio de um dia poder ver Deus face a face. Amém. Poder ver o próprio Criador face a face, dar um abraço nele e viver para sempre com ele. Essa é a esperança que a Bíblia nos apresenta. Amém.